Sabe aquela história de que tem gente que funciona melhor de manhã e gente que só pega no tranco à noite? Pois é, mas e se essa diferença, essa preferência por ser mais diurno ou noturno, tivesse uma ligação direta com a saúde do coração? Uma pesquisa nova e super interessante foi investigar justamente isso, e o que eles descobriram é, no mínimo, surpreendente. Vamos dar uma olhada nisso? Pensa um pouquinho sobre os de seus próprios hábitos. Quando a energia está no auge? Logo de manhã, com tudo para começar o dia, ou mais tarde, quando a noite já caiu? Essa inclinação que a gente tem não é só uma mania, não. É algo que faz parte da nossa biologia. E isso tem um nome científico, sabia? Chama-se cronotipo. De forma bem simples, é o nosso relógio biológico, aquele que diz para o corpo quando é hora de ficar alerta e quando é hora de sentir sono. E como a gente vai ver, entender o próprio cronotipo pode ser muito mais importante do que se imagina. Então, vamos direto ao que interessa. Um grupo de pesquisadores quis entender se o nosso cronotipo poderia, de alguma forma, prever riscos para a nossa saúde lá na frente. E a resposta, principalmente para quem é do time das corujas noturnas, foi um grande e sonoro sim. E olha, isso aqui não foi um estudo pequeno, não. Estamos falando de uma análise com dados de mais de 300 mil pessoas, acompanhadas por mais de uma década. A escala é gigantesca, o que dá uma credibilidade enorme para os resultados. E esse aqui vem o número-chave. O estudo descobriu que as pessoas com cronotipo que eles chamaram de definitivamente vespertino, ou seja, as corujas de carteirinha, tinham um risco 16% maior de desenvolver alguma doença cardiovascular, tipo um infarto ou um AVC, quando comparadas com quem tem um cronotipo intermediário. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Será que o nosso relógio biológico define o nosso destino? Ou será que o cronotipo é só uma peça de um quebra-cabeça muito maior? A pesquisa foi mais fundo para tentar responder exatamente isso. Para conseguir desvendar esse mistério, os pesquisadores usaram uma ferramenta muito poderosa da Associação Americana do Coração, que funciona quase como um placar, uma pontuação para a saúde do coração. Vamos entender como isso funciona? O nome dessa ferramenta é Life's Essential 8, ou LE8. Basicamente, é uma pontuação que vai de 0 a 100 e que avalia a saúde do coração com base em 8 fatores essenciais. E tem um detalhe importante: uma pontuação abaixo de 50 já é considerado um sinal de alerta, indicando uma saúde cardiovascular ruim. E esses são os 8 pilares da saúde do coração. Dá para ver que eles cobrem praticamente tudo, né? Desde o que a gente come e o quanto a gente se mexe, até fatores mais internos, como pressão e glicose. É um raio-x bem completo da nossa saúde cardiovascular. E é aqui que a coisa começa a ficar muito, mas muito interessante. Quando os pesquisadores cruzaram os dados, eles viram que as corujas noturnas tinham uma chance 79% maior de ter uma pontuação ruim nesse placar de saúde. 79%! É uma diferença absurda. E essa foi a primeira grande pista do que realmente está por trás desse risco. Tá, então a gente já viu que as corujas noturnas tendem a ter pontuações de saúde piores. Mas por quê? A resposta parece estar em um conceito chamado desalinhamento circadiano. Pense o seguinte: o nosso mundo, em grande parte, funciona num horário comercial, das 9 às 5, um esquema que favorece quem acorda cedo. Para as corujas noturnas, isso cria um conflito o tempo todo entre o relógio interno delas e as obrigações do dia a dia. E esse desalinhamento, essa briga de horários, pode acabar levando a hábitos não tão saudáveis. Então, o que o estudo mostrou foi basicamente um caminho, sabe? Uma sequência de eventos. Ser uma coruja noturna está ligado a ter uma pontuação de saúde mais baixa. E essa pontuação mais baixa é o que, de fato, leva a um risco maior de doença cardiovascular. Uma coisa leva a outra. E o quão forte é essa ligação? Bom, aqui está um número que amarra toda essa história. Esse caminho, que passa pelos hábitos de vida medidos pelo placar L8, foi responsável por explicar, pasmem, 75% do risco elevado. Isso mesmo, 3/4 do risco extra não vem direto do relógio biológico. A grande questão não é a que horas a gente acorda, mas sim como a gente vive. E se a gente olhar com uma lupa para dentro desses 75%, o que a gente encontra? O estudo mostrou quais fatores tiveram o maior peso. O campeão, de longe, foi a exposição à nicotina, respondendo por 34% desse risco. Depois vem a saúde do sono, com 14%, o controle da glicose, com 12%, e o peso corporal e a dieta, empatados com 11% cada. Juntos, esses fatores pintam um quadro muito claro de onde o perigo realmente mora. Certo. Agora vamos para a parte mais importante e, sinceramente, a mais otimista dessa análise.
que é o que tudo isso significa na prática. Aqui está o resumo da ópera. O problema não é, em si, ser uma coruja noturna. O que realmente impulsiona o risco são os comportamentos e os fatores de saúde medidos por aquela pontuação AL8. O cronotipo pode ser um fator de risco, claro, mas ele não é um destino selado. E não sou eu que estou dizendo isso. Os próprios pesquisadores deixaram isso bem claro na conclusão do estudo. Essa citação aí resume perfeitamente a descoberta. A ligação entre ser noturno e ter mais risco de doença é explicada, na maior parte, pelo estilo de vida. E essa, sem dúvida, é a melhor parte. Já que o risco está ligado a coisas que a gente pode mudar, como dieta, exercício, parar de fumar, ele está em grande parte sobre nosso controle. Ser uma coruja noturna não é uma sentença de problemas no coração. Só significa que talvez seja preciso um esforço a mais para manter hábitos saudáveis. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, que é muito importante. Em vez de colocar todo o peso da responsabilidade no indivíduo, talvez a gente devesse pensar em como a sociedade pode ajudar. Horários de trabalho mais flexíveis ou uma maior consciência sobre os diferentes cronotipos poderiam, quem sabe, ajudar todo mundo a ter uma vida mais saudável. Não importa a que horas o relógio biológico de cada um desperte. Fica aí a reflexão.